interessante isso, né? Agora, você escreveu um livro, o Psiquiatria e Jesus, foi o último, né? Você tem A Procura da Felicidade. E tem um de né? depressão também. Como sobreviver na sociedade do cansaço e do esgotamento. Mas esse é o último, né? Esse é o último. Psiquiatria e Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você falar do livro. Quando é que você escolheu psiquiatria? Como é que foi essa decisão? Desde o início de fazendo medicina você já queria isso? Ou... Não, pois é. Eu converti com 17 anos, então 6 meses antes de entrar na graduação. Então, ali na conversão, uma igreja, uma pegada mais pentecostal, e isso foi uma bênção para mim, porque antes de converter eu era extremamente racional, gostava muito de filosofia, de ciências humanas, e esse convívio com o pessoal pentecostal me fez ver a realidade espiritual. Então, muitas vezes eu voltava para casa sem entender os fenômenos que aconteciam, que para mim não eram explicáveis pela questão da razão, dos sentimentos, porque a gente sempre... como médico, tem aquela tendência assim, isso, ainda mais hoje, né, psiquiatra, isso aí tem muito na igreja, né? Muita hipnose, muita manipulação emocional, você coloca a galera em transe. Mas naquela época, principalmente, eu vi muita coisa que não fazia sentido. Eu falei, olha, tem uma realidade que é desconhecida. Que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Então, eu fui começando. E ali, realmente, eu comecei a ver que, além da questão da medicina, Deus tinha alguma coisa também no campo, realmente, do evangelho, ou de ensinar e tudo, mas não pensava em ser psiquiatra. Então, eu fiquei lá, inicialmente, os primeiros anos meus em Belo Horizonte, na Lagoinha, e trabalhando ali com os jovens e tudo. E aí, fazendo medicina. E fazendo medicina. Pensei em parar o curso no meio para fazer ETED lá da Jocuma. Graças a Deus, Deus não deixou, porque não que o ETED seja ruim, mas acho que eu estava confundindo. Mas era o que você era, seu chamado. Estava ali realmente... e aí fiz ginecologia de estágio, fiz iniciação científica de geriatria. Por fim, terminei querendo fazer um pouco onco ou geriatria. Okay. Mas quando eu fui para o posto de saúde, eu formei no meio do ano. Quando eu fui no posto de saúde, eu cheguei no posto de saúde e eu comecei a ver que 70% do que eu tratava tinha uma conexão com a psiquiatria muito grande. É mesmo. A pressão alta, ansiedade sobreposta, a insônia na hora que tu vê a história de vida. E eu comecei a ver que era um campo de conexão com a fé muito grande. Lógico que eu estou falando, eu terminei a residência em 2006, né? A igreja ainda não falava. Hoje, o Instagram, todo mundo fala, é muito mais fácil. E eu falei, gente, tem uma coisa muito interessante sobre isso. E aí eu comecei a orar, faltava 2 meses da prova de residência, e eu fui numa Bienal do Livro. Chegando na Bienal do Livro, eu vi num stand da editora Ultimato um livro chamado Freud versus Deus, do Dan Blazer. E aí, na hora que eu li aquele livro, eu falei, cara, é isso a minha vida, assim... foi esse livro, foi uma testificação muito forte. E aí eu fiz psiquiatria. E na residência foi uma coisa muito interessante, porque eu entrei e aí você vai lidar com a psicose, com a psicopatia. E aí o meu interesse no início foi assim, até que ponto é espiritual, até que ponto é emocional? Peraí, o psicopata pode ser salvo? Até que ponto a mente determina a moral? Que são várias questões que foram pegando no início. Peraí, ele pode ser moralmente responsável. E a salvação dele se ele é psicopata? Então, isso nos primeiros anos de residência foi muito interessante, porque me forçou também a rever as leituras teológicas também sobre o assunto. E eu falo que foi um presente de Deus, porque juntou 2 coisas que eu gosto muito, né? Então, hoje, para mim, é muito bacana. Então, a escolha ela foi muito no apagar das luzes, mas eu vejo que Deus foi muito bom, porque primeiro eu tive a angústia de não ser nada do que eu tinha planejado, eu fiquei em crise, eu falei, estudei a faculdade inteira fazendo esses estágios, não fiz nenhum estágio de psiquiatria, mas no apagar das luzes, por meio de um livro, eu realmente vi que Deus falou comigo por meio daquele livro, né? E essa sensibilidade, né, de ouvir a voz de Deus, e eu gosto de sempre falar dessas 2 coisas, né? De você estar ouvindo a voz de Deus e o clamor ao seu redor, né? Sim. E o clamor ao seu redor. Eu percebo como pastor essa dinâmica o tempo inteiro, ouvindo a voz de Deus e o corpo, né? Você ouvindo o corpo falando, cara, a igreja está precisando disso. Sim. Né? E o Senhor está falando isso, nós vamos unir essas 2 coisas. Né? Eu não tive, assim, lógico que minha mãe pentecostal, meus pais, eu também, a gente acredita na revelação profética. Mas nesse caso não aconteceu. Mas nesse caso não aconteceu, né? Foi uma paixão mesmo, né? Foi uma coisa gerada no coração, né? Onde Deus me mostrou uma demanda. Olha, lá fora, tá vendo o que você trata? As pessoas estão sendo curadas das emoções. Olha dentro da igreja, ninguém fala, né? Ninguém está conversando sobre isso.
Tinha na minha época o CPPC, que era o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que é uma benção, o doutor Uriel. Mas o CPPC é muito acadêmico, né? Muito voltado para a galera, os estudantes. Então eu falei, pô, o leigo na igreja, se ele tem depressão ou ansiedade, ele já acha que ele está sem fé, ele já acha que ele está em pecado, ele já acha que ele não orou o suficiente, ele já acha que ele está com maldição hereditária, ele já acha que é porque não deu dízimo semana passada. Falei, pô, a gente tem que começar a construir essas pontes, né? De primeiro, olha, vamos definir aqui o biológico, como o cérebro funciona, como que o espírito fala ao seu espírito e a partir disso isso modifica a sua emoção, como que a renovação da mente, no fundo, ela vai modificando o seu cérebro. Isso é uma coisa que para mim hoje é cada vez mais clara, assim, a renovação da mente, como ela muda conceitos, cognições, ela vai remodelando os seus neurônios, ou seja, a gente tem que traduzir isso para as pessoas de uma maneira mais simples, né? Porque se eu entendo o que é o cérebro, se eu entendo como que a atividade espiritual ela vai me modificando, eu fico um ser humano mais pacificado com a cultura, com a arte, com a psicologia, com o lazer. Eu começo a ver que eu não preciso de separar essas coisas para eu ter saúde mental, que tudo se conecta nessa unidade, né? Que a gente chama de mente, né? A Bíblia ela é curiosa nisso, né? Porque no Antigo Testamento, mente, você vê lá, alma, né? Néfio, é uma coisa mais ampla, né? No Novo Testamento, Paulo usou, por exemplo, psique, que tem a ver com mente, vontade, emoção. Mas João, por exemplo, nunca usou psique. Então, assim, você vê que até ali no Novo Testamento, as questões relacionadas às emoções, elas estão ali visíveis e claras, mas eu acho que ninguém mais como Paulo mostrou tanto que isso é importante, dessa conexão do espírito, da atividade espiritual, da imitação de Cristo, do discipulado, de como que isso vai transformando e renovando o que a gente chama hoje de mente, mas que na época tinha uma conotação muito diferente, né? Então, assim, a psiquiatria e